Sou casada há 15 anos, família linda, e às custas de muito trabalho, meu esposo e trabalho meu também, conseguimos prosperar. Conseguimos sair de uma situação mais difícil e melhorar de vida. Eu, com uma microempresa de congelados por encomenda. Meu marido, com uma pequena imobiliária, porém muito bem sucedida. Nossos 2 filhos, mocinhos já, me ajudando bastante, principalmente nas entregas dos pedidos de congelados. Tudo dentro do mais perfeito equilíbrio. À noite, a gente sempre cansado. Não é brincadeira uma atividade assim. Porém, felizes, satisfeitos, porque tudo vinha dando certo. Tudo vivia dando certo. E o mais importante, aquela compreensão, aquele amor tão bonito reinando em nosso lar. Mas, se estávamos tão bem, se estávamos tão folgados, ele, meu marido, com a imobiliária dele, e eu com a minha microempresa de congelados, se estávamos até financeiramente muito bem, eis que de uma hora para outra coisas começaram a acontecer. Ou melhor, as coisas começam a desandar. Mas foi assim, rápido, tipo efeito dominó. Os contratos de meu marido lá na imobiliária começam a fracassar. Ele que vendia bem imóveis, casas, terrenos, apartamentos, às vezes por apenas uma assinatura e tudo estava cancelado. Pessoas que deixavam suas casas, apartamentos para ele administrar, tiravam da sua imobiliária. Por outro lado, encomendas de congelados, clientela antiga e fiel, pois eu fornecia até para estabelecimentos comerciais, também eis que começam a cortar os pedidos. E tal fato jamais tinha acontecido. Jamais. Meus meninos, meus filhos, dóceis, gentis, de repente se tornam rebeldes. Começam a dar trabalho para mim e para o pai. Meu casamento, onde existia tanto carinho, respeito, compreensão, virou desprezo por parte dele, porque estava só envolvido com preocupações, indiferença da minha parte, porque eu também só estava com dificuldades. Tudo isso em questão assim, sabe, de pouco tempo. Algo estava errado. Alguma coisa estava atrapalhando, não é possível. Se tudo vinha vindo bem, se tudo vinha vindo maravilhosamente bem, de repente dá uma reviravolta dessas. Mas o que estaria errado? Eu então comecei a ficar desesperada, o desequilíbrio já era evidente, várias pessoas até queriam ajudar, pessoas amigas, conhecidas, mas cada uma dizia uma coisa. Uma falava, isso aí é inveja, isso aí é macumba, isso aí é mal olhado. Bem, no desespero de você ver tudo se afundando, eu fiz o que muita gente faz. Fui a vários centros espíritas e até mesmo igreja. Mas tudo sem solução. E os problemas se avolumando, os problemas aumentando. Certo dia, porém, eis que cruzo com uma amiga de infância, mas uma velha amiga e que há tempos eu não a via. Paramos para conversar. Essa minha amiga notou o meu ar de preocupação, o meu ar de gente sofrida, o meu ar de alguém assim que está passando por um período difícil. E ela quis saber o que estava acontecendo. A princípio eu não quis falar, porque afinal de contas você vai rever uma pessoa depois de tantos anos e vai falar de problemas. Mas como ela insistisse, eu contei tudo. E ela ficou admirada. Contei a ela que tudo estava indo muito bem, desde quando havia me casado, eu com a minha empresinha de congelados, meu marido com a imobiliária, filhos crescendo, filhos ajudando, e de uma hora para outra tudo se transformou. Ela tentou me tranquilizar e disse que conhecia um lugar. Um lugar onde, na sua opinião, resolveria os meus problemas. Eu já estou desacorçoada.
sinceramente, eu já não tenho mais nem esperança. E comecei até a chorar. Porque, sabe, é como se fosse uma represa, né? Alguém dá uma brecha assim, você começa a falar, depois você começa a chorar. Eu tava chorando, eu não tenho mais, olha, tudo desacursoada. Eu já não tenho mais lugar para ir, não confio mais em nada. Olha, sinceramente, eu estou sem esperança. Minha amiga insistiu. Então que seja a última vez. Vá nesse lugar. Eu te acompanho. Eu te acompanho. Tudo bem. Eu posso ir, mas olha, já vou dizendo de antemão, não acredito em mais nada, não acredito em mais nada. E ficou tudo marcado já para o dia seguinte. Mas teria de ser cedo, ela disse. Tem que ser cedo, é um lugar distante, é um lugar longe, e se a gente chegar um pouquinho tarde, já não dá para atender porque a fila vai estar grande. Tudo bem, tudo marcado. Ainda comentei com meu marido, meu marido falou que isso aí é tudo lorota, isso é tudo conversa fiada. Mas, bem, eu vou. Se não resolver, pelo menos pior não vai ficar. Então eu acordei bem cedinho no dia seguinte, mas bem cedinho, madrugadinha, e conforme a recomendação dessa amiga, saímos assim para chegar lá por volta das 6 horas. E de fato, deu 6 horas, já estávamos lá. E assim mesmo, já tinha fila. 6 horas da manhã, eu tive que levantar umas 3h30, 4 horas. Chegando lá, ainda já tinha fila. Pelo menos umas 30 pessoas estavam na frente. Os comentários que eu ouvia beiravam o absurdo. Mas eu pensei comigo, isso é normal. Isso é de gente desesperada, que tem que se agarrar a alguma coisa. Uma mulher que inclusive estava na nossa frente comentava algo que chegou a me impressionar. Dizia ela: esse homem aí é bom mesmo. Fala com Deus. Mas se for preciso, ele também fala com o demônio. Aquilo me impressionou. Esse homem era aquele que iria nos atender daqui a pouco e que já estava começando a atender algumas pessoas já. Quer dizer que ele é bom mesmo? Este é bom. Fala com Deus, mas se for preciso, fala também com o diabo. Aquela fila caminhava de forma lenta. A gente ali esperando, quando depois de mais ou menos umas 3 horas, alguém vem e diz que o homem lá, a pessoa, não atenderia mais naquele dia, por falta de condições. Ele estava exausto, então não iria atender mais ninguém. Mas que ninguém dali ficasse aborrecido, pois ia começar a distribuição de senhas. Peguei a minha senha, que indicava a minha volta para dali 10 dias. Eu fiquei decepcionada. Pô, eu tô com uns problemas, sabe? Já que eu vim e saí tão cedo de casa, de madrugada, para agora dizer que não vai atender. Mas a minha amiga disse: calma, calma, poxa, você já vem com problemas já faz tempo, não custa nada demorar mais 10 dias e você vai resolver os teus problemas, você vai ver só. Apesar de decepcionada, e por que não dizer até descrente, no dia marcado, ou seja, dali 10 dias, eu quis voltar com a minha amiga. Porque a princípio eu falei para ela: não vou voltar mais não vou voltar mais. Aqui, isso é tudo palhaçada, eu não vou voltar mais. Mas só que quando chegou os 10 dias, já que eu estava com a senha mesmo, eu falei com a minha amiga: vamos lá. Não tinha nada a perder. Afinal, as coisas piores do que já estavam não poderiam ficar. Nesse dia fomos chamados. Era muito cedo ainda. Um casarão desses bem antigos, só que bem cuidado, com jardins na frente, um grande pomar nos fundos. Foi uma senhora de branco que nos recebeu, recolheu a senha e mandou que fôssemos entrando. O lugar era uma sala assim com pouquíssima luz, pouquíssima iluminação. Mas deu para eu ver móveis antigos, tapete pelo chão,
e no ar um cheiro de incenso com um aroma adocicado. Um ambiente que convidava à meditação, até pelo silêncio, mas era um profundo silêncio. Pouca luz, móveis escuros, antigos, incenso. Sentado atrás de uma grande mesa, um homem de grande porte físico, alto, mais ou menos uns 50 anos. Em cima daquela mesa, uma Bíblia aberta, um copo com água e uma vela branca acesa. Esse homem pediu que eu me aproximasse e procurasse ficar tranquila. Estendeu aquele copo d'água para que eu bebesse um pouco, tomasse um pouco daquela água. Depois tomou a minha mão, rezou algo baixinho que eu não entendi. Momentos depois ele me diz com voz baixa, voz bem calma, bem tranquila: confia em Deus, minha filha. Ele resolverá teus problemas. Agora fecha teus olhos. Vamos. Fecha teus olhos. Mentalize um bosque. Isso, muitas árvores. Está conseguindo ver esse bosque? Muitas flores. Cachoeira. Veja a cachoeira. Olha, não tem só uma não. Tem várias cachoeiras. Olha que bonito. Você está conseguindo ver as cachoeiras? Está? Olha que árvores lindas, que flores bonitas. Escute o som dos pássaros. Escute o som dos pássaros. Está ouvindo? Olha como os pássaros cantam bonito. Ouça os pássaros cantando. Veja que lindas cachoeiras. Que bosque bonito, florido. Aquela voz mansa e tranquila quase me fazia levitar. A minha alma por um instante se desprendeu do meu corpo. Tal era a leveza que eu sentia interiormente. E eu caminhava nos bosques, eu contemplava as cachoeiras, eu ouvia os pássaros, e foram alguns minutos assim, até que, como de um sono, eu volto à realidade. Muito bem, minha filha. Você fez tudo direito até aqui. Agora eu quero que você mentalize sua casa, onde você mora com teu marido e filhos. Mentalizou a tua casa? Cerre os olhos. Feche os olhos novamente comigo. Agora vamos percorrer. Você está entrando em sua casa. Esta é a sala, tá vendo a sala direitinho? Sofá, mesa de centro, televisão, os quadros na parede. Vamos caminhando para o quarto onde você e seu marido dormem. A cama, o armário, o guarda-roupa, criado mútuo. Agora vamos sair, vamos para o quarto do seu filho, dos seus filhos. Agora a cozinha. Todas as dependências, vamos assim, isso, caminhando. E a cada lugar que eu imaginava, esta pessoa que segurava a minha mão ia descrevendo como se ele morasse lá, como se ele fosse o morador de lá. Todos os cômodos fomos visitando. E ele falava em detalhes que chegavam a me assustar. Como ele poderia saber tantas coisas daquele lugar que nunca ele foi, a minha casa? Voltamos para a sala. E foi aí que nesse ponto ele me dirigiu.
Vê aquele vaso branco. Vê aquele vaso branco. Sim, tô vendo. Eu cuido da planta todos os dias. É eu que rego a planta, é eu que cuido da planta desse vaso. Então vamos até este vaso. Vamos seguir até lá, venha. Venha, sim, venha. Sim, eu estou indo, pronto, chegamos. Neste vaso, filha, você não vê, você não percebe, mas está sendo irradiada uma energia negativa. E essa energia está se espalhando por toda a sua casa e afetando a todos. Quem fez o que fez não foi por brincadeira. Assim que você sair daqui e entrar na sua casa, pegue um copo com água, coloque sal grosso dentro. A água limpa simboliza a pureza. O sal grosso vai cortar os fluidos negativos do trabalho que fizeram. Pegue uma colher comum e revolva a terra desse vaso. Você irá encontrar um saquinho de pano muito fino, costurado, nas cores preto e vermelho. É do tamanho ou um pouco maior de uma caixa de fósforo. Dentro desse saquinho estão pertences de cada um da sua família, coisas pequenas, um botão, um fio de cabelo deixado numa escova. Alguma coisa de alguém, de todo mundo de casa está dentro desse saquinho. Retire esse saquinho com cuidado, pois esse saquinho com essas coisas de vocês foi feito para dissolver na terra, e se isso acontecer, será realizado o que a pessoa que fez mais quer: morte. Desavenças já estão existindo. Doenças vão chegar e até a morte pode vir. O feitiço está bem enterrado, filha, próximo ao caule da planta. Você deverá colocá-lo num frasco e jogá-lo num rio. Um rio de água corrente que leve embora. E assim todo mal ali contido também será levado pela correnteza. E só então vocês estarão libertos. Faça isso, filha. E que Deus esteja com você. Venha para cá agora. Você está aqui agora. E eu voltei. Era como se eu estivesse na minha casa mesmo e de repente eu voltei. Mas quem fez isso? Por que fez isso? Uma pessoa próxima da família. Inveja do sucesso de vocês, da felicidade. Já que se trata de uma pessoa invejosa e mal amada, ela fez isso porque outra não teria possibilidade de cavar um vaso se não fosse uma pessoa da família, ou perto da família, ou próxima da família. Mas como que eu vou saber quem é? Como que uma pessoa dessas poderia ter feito alguma coisa e atrapalhar a vida de todos nós? E eu não saber quem é? Quer dizer, vou continuar recebendo essa pessoa, ela vai fazer outras coisas pra gente? Calma. Em breve a revelação vai acontecer. E você saberá quem. Essa pessoa vai ficar enferma. Essa pessoa se aproximará da morte. Vai sofrer um longo e penoso martírio. E esta pessoa vai implorar o teu perdão. E se você não perdoá-la, ela morre. Vá em paz, minha filha. E que Deus tenha compaixão da alma desta pessoa. E saiba que o perdão é a maior graça que uma pessoa pode ter. Antes de sair, perguntei quanto lhe devia. Ele me disse: não, filha, dinheiro não.
Quero que você só me atenda um único pedido. A primeira pessoa pobre com fome que encontrar, não dê dinheiro. Dê alguma coisa para matar sua fome. Só isso. Eu e minha amiga saímos dali. Eu vim chorando, chorando, chorando. Cheguei em casa. Não tinha ninguém. Então eu fui direto ao vaso. Era aquele vaso que eu tinha visto. Era aquele vaso no qual ele me conduziu até ele, dizendo que dali emanava fluidos negativos que atingia todo mundo dentro daquela casa. Eu fui direto para o vaso. Era agora tudo ou nada. Se não tivesse nada, aquele homem era um charlatão, era um mentiroso. Agora, se ele fosse verdadeiro, se ele fosse sério, eu encontraria alguma coisa que ele disse que teria naquele vaso. Peguei a colher, uma colher que ele disse fosse de mesa, uma colher de cozinha normal. Fui nesse vaso e comecei a tirar terra. Com aquela colher, a colher tira muito pouquinha terra, mas fui tirando, obedeci aquelas recomendações. E conforme eu estou mexendo naquela terra, conforme eu estou removendo aquela terra, eu estou sentindo arrepios, eu estou sentindo arrepios, eu estou sentindo arrepios, eu estou sentindo arrepios quando o meu corpo fica gelado. Gelado, é como se a minha pressão viesse a zero quando exatamente com aquela colher eu toquei num ponto. Ele disse que eu deveria fazer aquilo com muito cuidado, porque eu não poderia rasgar aquele saquinho. Então eu estou fazendo muito com calma, e quando eu vejo ali um ponto, um saquinho preto e vermelho, costurado, em companhia dessa minha amiga de infância que me levou até lá e que me acompanhou até em casa, vimos aquele saquinho, não acreditei. Eu tive medo de pôr a mão naquilo. Eu removi com a própria colher. Pedi um saquinho plástico que ela me... Eu estava tremendo, eu estava gelada. Era como se todo o sangue do meu corpo desaparecesse diante daquele saquinho. Realmente havia aquilo. Um saquinho costurado, preto e vermelho, conforme descrição feita. Ela foi, pegou um saco plástico e eu coloquei aquilo dentro. E dali mesmo, em companhia dessa minha amiga, fomos até um rio e lá joguei aquilo. Mas eu fiz questão de jogar sem o saco plástico. Eu virei o saco plástico de boca para baixo e aquele saquinho caiu. Caiu e vi quando ele foi embora. E foi embora já dissolvendo. Porque ele já estava há algum tempo no vaso, então aquele pano já estava meio podre. Então do jeito que ele caiu e começou a se desmanchar e foi desaparecendo. Naquele momento eu tive até tontura. Naquele momento eu fiquei até com as vistas turvas. Minha amiga teve que me amparar e eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. Não sei. Era como se de repente um peso tivesse saindo de mim, da minha cabeça, do meu corpo. Não sei. Voltei para casa. Santo homem aquele. Dias depois, as coisas inexplicavelmente começam a clarear. O telefone até então mudo começou a tocar. Pedido de um prato isso, um prato aquilo. Encomendas dos meus congelados. Lá na imobiliária, que meu marido já quase, praticamente estava fechando, o desbloqueio. Os negócios começam a acontecer. Um contrato que foi fechado, um outro contrato. Meus filhos que estavam revoltados, assim, estúpidos, inexplicavelmente começam a me ajudar, começam a não nos dar mais problemas e conseguimos nos levantar de novo. Quem seria? Quem poderia ter sido?
que era gente ligada a nós, quem teria liberdade para chegar em casa e enterrar naquele vaso de flores um saquinho com coisas ali da família e com os piores desejos? Não demorou muito. E uma irmã de meu marido adoece, que precisa ser internada às pressas. Dores horríveis, e fica entre a vida e a morte. Uma irmã do meu marido, minha cunhada. Quando eu soube que ela tinha ficado repentinamente doente e teve de ser internada às pressas, nesta hora eu pus a mão na cabeça. Fulana de tal. É ela, fulana de tal, minha cunhada. Quando ela fica à beira da morte, manda me chamar. Ela precisa me falar comigo. Porque quando eu soube que era ela, eu não quis nem ir no hospital, eu não quis nada. Quando então vem alguém dizendo, ela precisa falar com você. Antônia, vai lá que ela precisa falar com você. E quando cheguei, ela pediu perdão. Ela pediu perdão porque ela teria feito isso, teria feito aquilo, mais isso, mais aquilo. Eu disse, não precisa falar mais nada. Eu sei de tudo. Me perdoa. Se eu morrer, eu quero morrer em paz. Eu não senti pena dela. Sinceramente não. Ela estava sofrendo barbaridade, mas eu não senti pena dela. Mas mesmo assim, a perdoei. Os médicos não conseguiram descobrir o que ela teve. Só mais tarde que ela recebeu alta, ficou boa, porém até hoje ela anda desnorteada. É como se o mal que ela quis nos fazer por inveja de ver o sucesso do irmão, o meu sucesso, o sucesso nosso da família, a felicidade, de repente aquele mal que quase nos destruiu, agora se voltasse contra ela. Com tudo isso, aprendi uma coisa que tinha me esquecido: solidariedade ao próximo. E hoje, mais do que nunca, dentro do possível, todas as pessoas que têm fome, não dou dinheiro, eu dou comida. Dentro do possível, as pessoas que têm fome, eu tento matar sua fome. Porque hoje eu sei o quanto é difícil você passar por uma situação crítica. Principalmente quando falta o pão. Que Deus nos livre do mal, porque Ele existe. E não duvide. E às vezes o mal nem é uma pessoa estranha, nem é uma pessoa distante. Às vezes está na sua própria família, como no caso, minha cunhada. Antônia Ramos Costa, bairro Imirim. Solidariedade ao próximo. Foi a grande lição que tirei de tudo isso. E dentro do possível, sempre procuro ajudar, dando comida às pessoas que têm fome. E pedindo sempre que Deus nos livre do mal, porque Ele existe. E às vezes, bem mais perto
do que você possa imaginar. A emoção do povo. Programa Eli Correia.